Beleza, vamos lá. Salve galera, eu sou o Ale do Serialcast, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. E hoje, segundo episódio do Resenha com Podcasters, eu tô recebendo aqui a Carolina Carvalho lá do Criminolic, podcast Criminolic. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Oi, Lê, tudo bem? Tô nervosa, tá? Tô nervosa. Que isso? Mas Fica tô bem. tranquila, fica tranquila. Comemorando um ano de podcast agora, né? Comemorou recentemente. É, Semana passada. Parabéns. Nossa, tô com vontade de espirrar. Nossa, daqui a pouco eu vou dar uns 20 espirros, hein? Parabéns pelo um ano de podcast. É que hoje é domingo, são 8h57 da manhã. Eu fiz um show ontem, então eu cheguei meio tarde. E a gente tá gravando esse horário porque a Carol tá lá na Austrália. E agora, que hora que é? Agora é 8h57? São 13 horas na frente. Aí é 8h50, são 9h57 da noite aqui. Você tá no futuro, então, né? Já acabou. Tá Tô no acabando o futuro. Fantástico aí já, né? Tô no futuro. Eu sempre lembro do ano novo que eu via no Brasil quando eu falava de ano novo na Austrália. Aí é meio que uma piada para os brasileiros, assim, não é uma piada, mas uma zoeira interna, assim, que a gente sempre fala, ah, já aconteceu tal coisa na Austrália, tipo, que É, é sempre o futuro. pode crer. E aí no ano novo não dá uma tristeza? Quando passa o ano novo, você fala, puta, ainda não é ano novo no Brasil, tá todo mundo curtindo Ai, é lá, eu queria estar lá. estranho. É estranho, porque eu acho que a maioria, assim, tipo, quando a gente mora fora, igual eu vim para fazer intercâmbio e aí fiquei. Então, tipo, a nossa família aqui são os nossos amigos, assim. Então, não tem aquele negócio de família, sabe? Agora que eu tô já há bastante tempo, então, tipo, eu tenho minha melhor amiga, ela é daqui, assim, ela é brasileira, mas ela também mora aqui, meu namorado. Então, tipo, a gente conhece muita gente, é meio que uma família, mas não é, tipo, ter mãe, pai, tipo, igual Ano Novo, assim. E o Ano Novo é bem estranho aqui, assim, não é muito igual ao Brasil. É, eu É, acho que deu meia-noite, quando acabou, todo mundo foi dormir. eu acho que ano novo foda assim é só no Brasil mesmo que a gente gosta da bagunça, né? É, e principalmente de usar roupa branca, você vê que é brasileiro porque tá de branco, porque ninguém usa roupa branca aqui. Você Ah, viu uma roupa branca, você fala, é brasileiro. é uma superstição nossa, né, eu acho. Sim, eu achava que era no mundo inteiro, na verdade, mas aí eu descobri que não, assim, que eu lembro que quando eu passei o ano novo, eu queria muito uma roupa branca e não tinha lugar nenhum roupa branca, e aí eu perguntei pra vendedora dela, mas por que tem que ser branco? Eu falei, tem que ser branco, como não tem que ser branco no ano novo? E aí ela falou que não era, tipo, uma coisa assim, muito conhecida aqui, usar Muito branco. muito normal lá, né? Carol, mas já já a gente volta a falar da Austrália, porque antes a minha curiosidade aqui é o seu podcast. Como eu disse agora na abertura, fez um ano, né? Fez um episódio especial, eu ouvi lá, bem legal. Parabéns pelo episódio. E parabéns pelo trabalho também, porque é muito bom o seu podcast. E da onde que surgiu esse nome? Criminolic. Então, eu queria juntar. Eu acho que, tipo assim, um pouco dessa parte de inglês, porque eu converso 90% em inglês, assim, eu converso em português com a minha mãe, com poucos amigos, tipo, do Brasil, tipo, a gente conversa lá uma vez na semana, e agora com o pessoal do podcast, mas antes era só mesmo com a minha mãe, assim, com algum amigo daqui. Então eu quis juntar isso, tipo, do inglês com alguma coisa relacionada a crime. Na verdade, no começo era para ser a Criminology, porque era o nome em inglês. Só que aí todo mundo começou a chamar Criminology, e eu já deixei Criminology, eu já deixei o inglês Abrasileiraram brasileiro. a parada, né? E eu quis juntar isso de, tipo, ser assim, como posso dizer? Esse olic de vício mesmo. E eu queria colocar de alguém que é viciado em assuntos desse tipo, nesse tema, né, de crimes, assim. E aí eu lembro que eu pensei no Olic e crime, mas aí eu fui pensando em alternativas, assim, em tipos de palavra que soasse bem, assim, porque eu fiz o crime Olic, mas crime Olic ficava estranho. E aí eu fui, tipo, pensando em tipos diferentes de palavras até chegar no criminólogo, assim, mais pelo som mesmo da palavra. Não, é uma puta sacada, né? Porque ficou o nome original, né? Assim, Oi? Não entendi. foi uma baita sacada e porque vai ser um nome bem original, né?
Deixa eu É, aumentar meu eu microfone aqui que eu tentei acho que ele tá procurar, baixo. eu Oi, pode tentei falar. procurar para ver se já existia alguma coisa com esse nome, não achei nada. Tu falou, é meu. Precisa registrar, inclusive. Legal. E da onde surgiu o interesse de fazer podcast? Você já era ouvinte? Como que Então, aconteceu? eu sempre gostei de. Eu vou voltar um pouco antes, eu vou voltar na linha direta, porque eu sempre Vamos lá, gostei de vamos lá. assistir Vamos entrar linha na direta. máquina do tempo. Sempre gostei de linha direta. E aí, eu lembro que eu assistia tudo, mas aí eu acabei esquecendo, assim, tipo, vida que segue, não lembrei de mais nada. Aí eu tava um dia e eu tava olhando no YouTube, eu sempre tive muito costume de assistir canal no YouTube. Tipo, do Whindersson, lembro dele, assim, do primeiro, sei lá, primeiro ano dele de canal. Então eu sempre fui muito de assistir canal no YouTube. E aí eu achei o canal da Jaqueline, né, da Jaqueline Guerreiro. Eu assisti um vídeo dela e eu fiquei, meu Deus, eu amei isso. E aí eu comecei a assistir. E assim, em um dia eu devo ter assistido acho que uns 30 vídeos dela, em um dia só, assim, de uma vez para final de semana. E aí eu fiquei muito viciada, tipo, dos vídeos dela em específico, assim. Eu adorava, tipo, o jeito que ela contava e tudo. E aí, durante a semana, eu tinha costume muito de ouvir Os Filhos da Grávida de Taubaté e o milkshake chamado Wanda. E aí eu pensei, não, deve ter alguma coisa de true crime, porque, assim, né, não sei, na real, eu comecei a ouvir os vídeos dela, eu deixava no meu bolso e ia ouvindo, tipo, o vídeo mesmo, mas aí eu pensei, não, deve ter alguma coisa de podcast, né, porque eu conhecia já os Filhos da Grávida, então eu falei, não, deve ter alguma coisa. E foi quando eu conheci o Modus Operandi. E aí, nossa, eu ouvi todos os episódios, assim, em uma semana. E aí eu acho que o Fábrica de Crimes apareceu como indicação também. Aí eu também ouvi bastante. E aí eu sentia que, aliás, quando eu acabei os dois, que eu estou no avião aqui. Quando, nossa, tá baixo esse avião. Ih, corre. Entra debaixo da Tá cama. ouvindo aí? Você mora perto do Esse aeroporto? negócio tá caindo. Quando eu acabei de ouvir todos os episódios, eu comecei a ouvir podcast em inglês. Então, tinha alguns, assim, favoritos meus. Tem o americano e o inglês, que eu adorava e sempre ouvi, sempre continuo ouvindo. E aí eu comecei a descobrir muitos casos que eu nunca tinha ouvido em português. Eu não conhecia, na real, não conhecia muito podcast em português, eu conhecia só esses dois, mas eu comecei a pesquisar mais em português e tudo mais, e eu comecei a achar muito caso que não tinha em português, tipo assim, não tinha pesquisa, não tinha nenhum episódio, nada sobre eles em português. Aí eu sempre quis criar alguma coisa, sou design, né, por formação do Brasil, e eu sempre gostei de mídia, eu sempre gostei de criação em geral, assim. E aí eu tinha muita vontade de criar um canal no YouTube, mas aí eu pensei, para eu começar um canal no YouTube, eu ia ser tipo assim, uma em 1 bilhão de canais. E aí eu queria alguma coisa que eu meio que, eu não sei, eu tinha medo de começar um canal no YouTube, eu não tinha, eu ainda tenho um pouco certo receio de mim na câmera, assim, então eu achei que começando direto no YouTube, eu ia ficar muito engessada. Aí eu tava conversando com meu namorado um dia, e ele falou, por que você não faz um podcast? E aí eu fiquei pensando, ele falou assim, ó, faz em português. E você, pelo menos desse jeito, você consegue trazer os casos que não existem ainda em português para o português. Aí eu fiquei pensando, e eu fiquei assim, ó, remoendo aquela história, que é remoendo por um mês. E eu lembrei de um vídeo, igual eu falei do Whindersson, lembrei de um vídeo que eu vi dele uma vez, uma entrevista, na real. E ele falou assim, que sempre quando as pessoas estão com dúvida sobre o que criar, elas querem criar alguma coisa, um canal quer criar alguma coisa, só que elas não sabem exatamente o que. Ele falou que ele sempre fala para elas, cria algo que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de consumir. Então, eu comecei a pensar nisso, e aí depois de um mês, porque na verdade eu estava com um pouco de receio também, que todos os podcasts que eu conhecia eram sempre de mais pessoas, sempre de uma, duas, três pessoas. E eu tava com medo de um podcast de uma pessoa só, fica muito monótono, de parecer uma palestra e não alguém conversando. E Entendi. aí eu pensei durante esse um mês, e aí eu criei, assim, mas com muito. Eu falava
Até hoje eu não consigo ouvir o primeiro episódio, os primeiros, assim, porque eu sinto que eu falava tremendo, assim, meio que com. Parecia que eu tava falando com a parede, sabe? Me sentia meio boba, tipo, de gravar assim. E aí acho que aos poucos foi acostumando, mas começou mais assim, de eu querer criar alguma coisa que eu queria muito consumir em português, né? E aí eu criei o Criminolic. Legal, pô. Ainda tento trazer casos assim que não existem, não existem ainda em português. E como que o podcast impacta na tua rotina aí na Austrália? Porque imagino que deve trabalhar pra caramba aí, né? É, então, o Criminolic, ele foi assim, ele foi tomando conta da minha vida de um jeito que eu nem percebi. Na hora que eu vi, eu tava afogada até aqui no Criminolic. Então, tipo assim, Você eu era devo mais trabalhar, podcaster do que qualquer outra coisa na vida, eu né? sou mais podcaster do que qualquer coisa. Eu tenho dois empregos, eu costumo brincar que eu tenho dois empregos, que eu tenho meu emprego normal e emprego no podcast, porque é o emprego que eu nunca saio, nunca acaba. Não desliga, né? Não desliga. Eu tô em casa, eu tô pensando, eu acordo pensando, a primeira coisa que eu checo, eu tô no trabalho, eu tenho um tempo, eu tô postando coisa, ou eu tô vendo vídeo, ou eu tô procurando caso, então meu cérebro nunca, nunca assim desliga do podcast. Eu acho que se somar todas as horas que eu trabalho, esquecer que eu tô trabalhando e somar assim só do podcast, eu devo gastar umas 18 horas por dia. 17 no podcast, assim, de pensando coisa, de criando coisa, de postando coisa, conversando e tudo mais. Cara, isso é muito legal, né? Eu tava conversando com o Cris no primeiro episódio que a gente fez aqui do Resenha, e ele falou assim uma coisa que é um temor meu também. Ele fala, cara, eu tenho muito medo de um dia o podcast se tornar um peso, né? Porque assim, o podcast ele não é monetizado, ele é, vamos dizer assim, que é um hobby, né? Claro que a gente faz com um puta profissionalismo, né? Eu vejo, por exemplo, a qualidade do seu. A gente sabe que não é uma coisa assim feita nas coxas e tal. Tem muita pesquisa, muito trabalho e tal. Mas você não recebe por isso, entendeu? Então, rola em você esse medo também de um dia se tornar um fardo? Cara, para ser sincera, eu não enxergo o podcast como um hobby, assim, eu enxergo como um futuro emprego, assim, que eu realmente quero, tipo, seguir a minha vida nisso, Tipo, o sabe? investimento a médio prazo, assim. Eu faço faculdade aqui, né? Faço empreendedorismo. E, inclusive, eu vou fazer uma live com o pessoal da escola e tudo mais na quarta-feira, falando sobre isso também, porque eu criei o podcast durante o meu curso, né? Todo mundo da minha sala tinha algum negócio, algum business, assim. E eu não tinha nenhum. E eu criei um business, assim, fantasia, só para fazer mesmo os trabalhos. E aí eu tive a ideia do podcast, mas nada em relação à escola. E daí, quando eu comecei a fazer, eu perguntei para minha professora, eu falei, posso usar podcast como tema, né, do meu trabalho? Ela falou assim, pode, se você consegue monetizar ele de alguma forma, você pode. E aí eu comecei a focar todo o meu estudo em cima do podcast. E eu consegui abrir muito a minha mente em relação a negócio mesmo, assim. É uma coisa que eu amo fazer, amo fazer. E eu descobri que aquele negócio que quando você trabalha no que você ama, você não trabalha, sabe? Exato. Então, eu acho que eu faço com tudo com muito amor, assim, porque eu adoro fazer isso, eu não me sinto cansada de fazer isso. É claro que, por exemplo, de finais de semana eu queria estar assistindo um filme, mas aí eu tô assistindo um filme fazendo alguma coisa, uma pesquisa, fazendo um roteiro. Mas é uma coisa que já tornou meio que automático, assim. E eu sinto que eu não sei, eu acho que quando você enxerga dessa forma, é mais fácil de você lidar com tudo que você tem que fazer. Porque, tipo assim, e eu falo por mim, quando eu penso assim, é só um hobby, mas dá muito trabalho. Eu dou uma chance de eu falar, mas hoje não tô ganhando nada com isso, sabe assim? E quando eu enxergo como uma coisa que eu realmente quero muito fazer aquilo, tipo, e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, eu acabo fazendo no automático, eu nem percebo que é muita coisa para fazer. Eu sou o contrário de você, eu tenho que ver como um hobby.
Que, que se eu ver como trabalho fala, eu não quero fazer mais, velho. É que eu funciono na pressão, assim. É que a Eu, sua cabeça tá voltada pro mundo do empreendedorismo, né? Você tá estudando, então automaticamente que a sua maneira de ver o mundo vai ser sempre como uma empreendedora, né? por exemplo, eu tenho um professor, que inclusive, acho que foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, assim, o Thiago, inclusive, se ele estiver assistindo, um beijo, Thiago, muito obrigada pela sua mudança na minha vida. Porque ele foi uma mudança de água, tipo, antes do Thiago, depois do Thiago na minha vida, assim. Ele percebeu que eu funcionava desse jeito, eu funcionava quando as pessoas esqueci em português, challenge, me Quando te desafiavam, quando desafiam. eu lembrei, as pessoas me desafiavam. E aí eu lembro que eu fiz um mapa dos sonhos no começo do ano, no primeiro dia, no 1º de janeiro, eu fiz o mapa e eu coloquei nesse mapa. De qual ano que foi isso? Oi? Que ano que foi isso? Do ano passado para esse ano, 1º de 2020. janeiro, 1º de janeiro de 2021. para 21. Eu fiz um mapa dos sonhos, eu coloquei aonde que eu gravava, né? Então eu coloquei 50 mil plays, é, 10 mil followers no Instagram, parceria com alguma empresa grande e tinha mais alguma coisa. Ah, e uma loja online. Eu coloquei. Só que, sabe quando você escreve, você fala, mano, eu não vou conseguir fazer tudo isso, mas nem por um caralho. Ai, não sabia se podia falar a palavra, palavrão, mas já foi. Não pode, vamos ter que deletar tudo. Mentira. Eita, meu Deus. Brincadeira. Acabou a monetização do negócio. Não, fica, Bom, mano, fica tranquila, fica tranquila. Estamos batendo um papo de bar aqui. Fica sossegada, fala do teu cadê jeito, uma não tem. cerveja aqui, rapaz? Pois é, não tem Então, problema. e daí eu. Nossa, perdi até o foco, esqueci o que eu tava falando. Aí eu fiz, tá, fiz o mapa dos sonhos. E aí eu tava apresentando um trabalho na sala dele, né, na aula dele, e aí ele falou assim, qual que são o seu foco, assim, qual que são os seus planos? E aí eu falei desse mapa dos sonhos. Aí ele falou assim, tá, até agora o que que você conseguiu? Aí eu falei, eu tava com, acho que 60 mil plays. Aí eu falei que eu consegui os plays, né, eu tinha passado desses plays. Já atingiu um Mas primeiro eu tava com parâmetro ali, né? mas eu tava com 1.600 seguidores, eu acho, no Instagram. Aí ele falou assim, tá, e você acha que você consegue? Aí eu falei assim, eu acho que não. Eu falei, principalmente os seguidores, eu falei, meu foco é esse, mas eu não acho que eu consigo, não. Aí ele falou assim pra mim, e se eu te falar que se você quiser, você consegue? Ele falou, eu vou te deixar essa dúvida. Ele falou assim, agora você pensa, na próxima aula você me dá a resposta, e eu sei que você vai me dar uma resposta. Eu fiquei uma semana pensando o que ele quis dizer com isso, de como que eu ia conseguir fazer esse negócio, de conseguir crescer desse jeito em 3 meses, né? Aí eu lembrei de uma aula que eu tive. Nossa, virou um negócio de estudo já, essa conversa. Vamos lá, vamos lá. Vamos se Daí aprofundar cada vez eu. mais. A época eu sempre fui meio CDF, eu gosto de estudar. Não, e você tá vivendo a vida acadêmica agora, é óbvio que isso vai aparecer na conversa, né? Vai estar interessantíssimo, vamos lá. E daí eu comecei a pensar, e num termo passado, quando eu estava nessa época, né, no termo passado, eu tive uma palestra sobre, tipo, ads, assim, no Instagram, tipo, sponsor no Instagram. Sim. E aí eu cheguei e falei para ele, mentira, aí eu fiz um ad, coloquei lá, sei lá, US$ 10 num post que eu tinha feito para testar. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre essas propagandas no Instagram e tudo mais. Aí eu consegui 500 seguidores em uma semana. E com essas propagandas, né? Aí eu cheguei e falei para ele, ó, eu consegui tanto. E comecei a falar sobre isso. E aí eu virei a louca do ágil na minha sala. Todo mundo que falava áudio falou, que pode deixar que eu te ajudo. Virei a louca do negócio. E aí eu fui meio que estudando mesmo isso, de como mostrar o podcast para as pessoas através dos ads e tudo mais. E foi quando eu comecei a crescer mais, assim, porque mais gente ficou sabendo do podcast. Mesmo se não seguia,
mas curtia ou ia lá ouvir. Então, o podcast deu um boom, assim, porque tudo isso que eu tinha estudado, dessas palestras e desse meu professor, eu comecei a focar no podcast, assim, de maneira mais profissional mesmo, porque até então continuava sendo um hobby. E aí, quando eu comecei a enxergar como algo profissional, assim, como um segundo emprego, começou a dar muito resultado, porque eu comecei a focar mais nessa parte de empreender mesmo, de trazer coisa diferente, de buscar conteúdo diferente para o pessoal, de mostrar mais opções, assim, de conteúdo e tudo mais. E dessa E lista que agora você fez, a lista dos sonhos do começo do ano, e quais objetivos você já atingiu? Nós estamos no mês 9 agora, né? eu Quais desses aí você atingiu? consegui, eu consegui todos, exceto pelos 10 mil, tô com 8 agora. Que maravilha, Mas pô. até o final do ano eu Parabéns. consigo. Não, até dezembro dá, pô. Dá pra dobrar a meta. Como dizia a E Dilma, quando né? chegar na Aliás, meta, a gente dobra a meta. então. Cara, Eu parabéns. Eu consegui. acho muito legal essas histórias porque quem ouve, às vezes a pessoa tá passando por alguma coisa na vida onde ela tem algum sonho e fica, sei lá, meio travada. As coisas são difíceis pra tudo no começo. Tudo no começo. Sim, E ela ouviu uma parada dessa, ela fala, pô, cara, se a Carolina conseguiu, eu consigo. Isso é muito louco. Eu acho bem louco ouvir essas histórias. O meu irmão mais velho, ele fala uma coisa que eu carrego pra minha vida, que ele fala assim, ó, seja lá o que você for fazer, daqui um ano já fez um ano, sabe? uhum, Então aquela coisa, começa, que um ano passa rápido. Por exemplo, você fez um ano agora de podcast, muito trabalho, eu sei como que é muita noite sem dormir, muita preocupação, mas uhum. relativamente rápido passa. E você olha pra trás e fala, nossa. Quer dizer, depende do ângulo que você olha, né? Se você olhar pelo tempo, você fala, nossa, foi rápido. Mas se você for ver a história por trás, você fala, nossa, parece que faz 100 anos que eu comecei, né? Nossa, sim, parece que faz 2 semanas e 100 anos ao mesmo tempo, assim, de É, tanta coisa. é isso mesmo. E Mas, cara, é muito inspirador pra você mesmo olhar pra trás e ver essa história, e também pra quem ouve, que fala, pô, é muito legal. Eu acho legal esse negócio de você listar as coisas, fazer uma lista de sonhos, porque a gente tem que ser específico nas coisas. Eu só consegui melhorar a minha vida em algumas coisas quando eu passei a ser específico, né? Porque uma vez eu vi uma palestra sei lá, no YouTube, um cara falando, o cara falou assim, todo mundo fala assim, o que que você quer? Eu quero ser rico. Tá, mas ser rico é puta subjetivo, né, cara? Rico do quê? Quanto é ser rico pra você, né? quanto, né, você quer? Aí o cara já fala, não, eu quero ter US$ 1 bilhão. Aí já fica mais fácil te ajudar, né? Mais fácil entre aspas, É, né? mais Porque fácil te ajudar. vamos conseguir esse 1 bilhão, entendeu? E quando você é específico, é muito difícil que não dê certo, assim. Talvez não dê no tempo que você falou, mas uma hora vai dar certo, cara. Isso É, é. eu acredito muito nisso. A minha melhor amiga, que é a Aline, ela sempre me falou isso. Ela sempre me falou, não, a gente tem que jogar no universo que a gente quer, porque não adianta a gente só falar, quero tal coisa, mas não ser específico, né? E ela sempre me falou para fazer esse mapa dos sonhos. Eu sempre, ai, não, tipo, não vira nada esse negócio. E aí teve um dia que ela me falou tanto que eu falei, tá, vou fazer, tá, faço. E aí, quando eu fiz, eu comecei a perceber, porque é muito louco. Tipo, tudo que eu fazia, eu olhava, porque eu coloquei num lugar que eu sempre olhava. Então, eu tava gravando, eu tava olhando. Eu tava lá no quarto, na época eu gravava no outro quarto. Eu fazia, eu tava olhando. Eu passava, eu tava olhando. Acordava, eu tava olhando. E isso eu acho que atrai muito, assim. Eu acho que é tudo uma questão muito de energia também, de você focar no que você quer, assim. Sim, Porque total. fazem o quê? Fazem 9 meses que eu fiz esse mapa dos sonhos. E eu jamais imaginaria que eu ia conseguir abrir uma loja online, que eu ia conseguir fechar parceria, que eu ia bater 100 mil plays. Ah, não, era 50 mil plays. Eu tô com 170 mil agora, eu acho. Cara, que legal, velho. Puta resultado É, bom, né? E tudo sim, independente, né? Você faz tudo por você mesmo, né? sim. E eu acho É. muito legal que você tem esse espírito empreendedor, né? Porque eu acho uma coisa assim, é muito difícil você ser criativo e empreendedor ao mesmo tempo. Mano, é muito trabalhoso, cara. Eu vou Nossa, falar pra sim. você, eu acho que eu sou, sei lá, 90% criativo e 10% só de empreendedor, assim, tipo, eu sou aqueles caras que precisa ter alguém atrás, sabe? Ô, faz isso, porque a minha parada é criar, sabe? Então, e eu sei o quanto é extenuante criar, e você tem que cuidar ainda da parte administrativa, vamos assim dizer, do negócio.
É um puta trabalho. Então, pô, você tá de parabéns. E você vê que, por exemplo, você em um ano conseguiu essa meta aí, daqui 2 anos tá voando aí, o céu é o limite, né? Deus quiser. Porra, que legal, cara. Já falamos bastante aqui do podcast, depois a gente volta a falar mais. Agora vamos falar um pouquinho da Carolina Carvalho. Você tá há quanto tempo aí na Austrália? Você falou 5 anos? Eu tô há quase 7 anos. quase 7. Tô há 6 e um pouquinho. Eu cheguei em 2015. Cheguei no comecinho de 2015. Você é lá de Matão, né? Interior de São Paulo. Sou de Macaé, E interior de aí, São Paulo. e aí você falou, pô, Meu vou... R, Oi? meu R por causa disso. Meu R Ah, de eu porta. também, eu falo porta, porco. No começo eu tentava Porta, corrigir, daí eu falei, eu porteira, não consigo. portão. É, então. Não consegue, né? Mas acho que Não é dá. legal manter essas coisas, até porque bom, é a sua vida, é a cultura, onde você nasceu, o que você aprendeu a fazer, não tem jeito como mudar, né? E aí, o que deu em você que fala, vou sair daqui de Matão e vou pra Austrália? Tá passando outro avião. Vamos lá. Então, eu fiz design, né? E na época, inglês, não na época, mas na época que eu fiz a minha faculdade de design, os livros e tudo que encontrava, praticamente era tudo em inglês. Peraí, só te interromper um E minutinho. Designer que você fala é o quê? Designer tipo que cria peças publicitárias e tal? não, eu fiz design digital. Design digital, Na entendi. real é tudo. Televisão, rádio, jornal, tudo em relação à mídia, o design digital ele engloba. E aí, a maioria dos livros e tudo mais era tudo em inglês. Eu descobri isso quando estava fazendo meu TCC, inclusive, que foi, nossa, uma vida. E aí, E tem aquele negócio também, né? Que quando você tem inglês fluente, é muito mais fácil de você conseguir emprego ou emprego melhor, enfim. Nossa, mas E faço aí, tudo, né? Mas faço tudo. é. E aí, porque o mundo, ele faz, tipo, assim, né? Não é aquele negócio gigantesco, assim, porque você conseguindo conversar com qualquer pessoa do mundo, assim, que fala inglês, que é praticamente, né, o mundo todo, sempre tem alguém que vai estar falando inglês lá, é muito mais fácil, né? E aí, na época, eu tinha um namorado, o meu ex, e aí ele ia vir pra cá também para estudar inglês, Você já tinha. no celular. Mas você já falava alguma coisinha e tal ou não? Hi e bye, só. Hello, já. E aí ele veio para cá para estudar inglês também. E aí eu também vim, porque pelo menos era mais fácil do que vir sozinha, com a cara e com a coragem, né? E você Não que tenha chegou aí ajudado sem muito, falar nada de inglês? sem falar nada. Puta, Nada, não, nada, nada. não deu aquele lance assim de você descer no aeroporto e pedir um café e você fala, puta, que roubada que eu entrei. Nossa, o tempo todo eu cheguei já querendo ir embora. Fui, não conseguia comprar. Eu lembro que a primeira vez, no segundo dia que eu tava aqui, eu fui no mercado sozinha. Olha a merda. Fui no mercado sozinha. Aí eu comprei um miojo. Comprei lá uma meia dúzia de coisas e fui Miojo pagar. chama Aí miojo no mundo todo ou não? chama noodles aqui. É noodles, é. É. Já não ia conseguir comprar, tá vendo? E aí, Já ó, ia, já eu ia nem ficar com comi fome. hoje. E aí o cara do mercado perguntou se eu queria sacola. É pergunta besta, né? Porque você compra um porrada de coisa, aí ele falou: você quer sacola? Ah, porque você quer uma sacola. Aí eu olhei assim, fiz assim, ele fez assim pra mim, aí eu falei: não, não sei por quê, mas eu disse não, que eu achei que Daí ele tava duas querendo cobrar alguma melancia, coisa. aí tinha duas Aí eu com um melancia, monte de coisa, quatro. assim, com um carrinho tudo. O cara falou, nossa, essa menina é brava mesmo. Nossa, ela é forte, carregar tudo isso na mão. E daí fui, daí é só morra abaixo, assim, só tem uma história pior que a outra. É tipo quando eu comecei a trabalhar, é, o primeiro medo que dá, e que você sente assim, a sua alma do corpo saindo e voltando, é quando alguém te liga. Aí você Ah, olha porque assim no você não vê a telefone. expressão, né? Às vezes você tá ali cara a cara, você não entende, mas o cara aponta, sei lá, É, ainda dá uma é salvada, mas porque, pelo telefone não porque tem nos jeito, meus né? primeiros 6 meses, como que eu conversava? A pessoa falava comigo, aí eu olhava para ela, a pessoa fazia assim. Torcer para não ser uma pergunta, né? A pessoa fazia assim, a pessoa ria, eu ria, Yeah, e yeah, vida que oh yeah. segue. Aí se ela ficava assim esperando uma resposta, eu falava maybe e saía dessa conversa. Daí, quando a pessoa liga, o negócio é diferente, né? Porque aí
sabe muito bem o que você faz. Aí você olha pro celular, o celular olha pra você, aí você fala, e agora? Atendo ou não atendo? Nossa, você sente assim, ó, o corpo saindo e voltando. Mas aí depois de um tempo vai acostumando, assim, você já não treme tanto quando conversa, você já não precisa ficar pensando o que que você vai falar em português, traduzindo na sua cabeça, falando em inglês, traduzindo o que a pessoa falou, sabe, assim, essa... Ah, é, no começo tem essa coisa, né, de você ficar, você pensa em português ainda, né? E você a tendência é você traduzir para você mesmo, aí depois você É, faz sua resposta, elabora ela na cabeça, traduz ela e aí manda, né? Daí tem um delay de é. 30 segundos E para daí, responder alguém. e daí, se a pessoa fala alguma coisa que não estava no script da sua cabeça, que você Já achou que te ela ia quebra no responder, meio. também é o concentra no dela. E você começou a trabalhar, você também não falava inglês ainda? Não, E você eu trabalhou... comecei, Qual foi seu eu primeiro emprego aí? trabalhei, eu fiquei 7 meses trabalhando em um restaurante. Eu era meio que faz tudo, assim. Era eu só e o chefe. Ele era meio que dono, assim, tinha dois donos, ele e uma outra mulher que era louca. E aí, Louca como? ele, ela entrou com o dinheiro, ele entrou com o trabalho, eles eram, tipo, melhores amigos, assim. Ele sempre me tratou como neta dele. Então, eu aprendi muita coisa, assim, muita coisa tudo, de cozinha, eu que fazia, por exemplo, o sanduíche era a minha parte, eu fazia. Eu fazia a lista que tinha que comprar, né, do estoque, eu pagava o aluguel da casa dele, porque ele esquecia, aí eu tinha que ficar lembrando, ele me dava o dinheiro, eu ia lá, pagava, eu lembrava que ele tinha que limpar a casa dele. Então era quase eu era neta dele, era meu neto também, porque Você eu tinha virou que tipo ficar uma tomando conta assistente dele. pessoal dele, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Legal. E daí eu saí de lá depois de acho que 7 meses. Meu inglês estava um pouco melhor, eu já não suportava mais trabalhar lá, porque eram muitas horas, eu ganhava muito pouco. E o estresse psicológico que a dona lá me fazia passar, assim, era uma coisa absurda, assim. Eu ia trabalhar chorando e voltava chorando embora. Ah, por isso você disse que ela é E meio daí- louca? ela é porque, assim, ela tinha ciúmes dele. Ele tem uns 70 anos. Mas Nossa. eles tinham um negócio lá, os dois. Certeza que Tinha eles um tinham. lance por trás. Tinha. E ele me tratava muito assim como neta, sabe? E eu sentia que ela tinha meio que um nariz torto, assim, pra isso. Ah, E entendi. daí, nossa, passei o pão que o diabo amassou na mão daquela mulher. Tipo, de uma vez. Porque foi assim, uma história. Ela pediu pra eu fazer um business card pra ela, tipo um cartãozinho, assim, de coisa. Aí eu falei, tá, porque eles sabiam que eu era designer. Eu falei, tá bom, eu faço. Aí eu fiz e falei, ó, é tanto. Porque eu não tava trabalhando lá, não tava trabalhando lá de design, eu tava trabalhando lá, né, na cozinha junto com o chefe. É justo, é E um ela trabalho achou um por absurdo fora, eu né? cobrar ela. Ela achou absurdo eu não fazer isso de graça pra ela. Folgada, né, meu? Aí, aí falou um monte de coisa lá, que ainda bem que eu nem sabia o que ela tava falando naquela época. E aí ele falou, ó, eu pago pra você, eu vou pagar pra você o valor lá que deu, mas não toca mais nesse assunto. Morre aí, nem se ela perguntar, você fala, não sei, não vi, não sei. Aí ela sabia que ele tinha me pagado. E aí ela ficou com muito ódio, assim, de mim. E aí teve uma vez que tava, assim, aqui no calor, no verão, faz 47, 48, 46 graus. Caralho. E eu lembro que era dezembro, tava muito calor. Nossa, não tava uns 45 graus aquele dia. E normalmente, quando ela fazia as compras, né, da semana, ela levava até no restaurante, era meio que de frente, assim, com pira, assim, de frente pro mar. E aí ela levava até dentro do restaurante e organizava. Aquele dia, ela falou assim pra mim, ó, eu fiz as compras, vai lá pegar. E o carro dela, até onde que o restaurante ficava, tinha um espaço que ela não conseguia dirigir lá, que dava mais ou menos uns 5 minutos andando. 5, 10 minutos andando. Ela jogou tudo no chão, tudo, tudo. Ela perdeu um monte de coisa, um monte de fruta, um monte de comida, porque ela jogou mesmo no chão e deixou lá pra eu catar. Tipo, surtou? Tipo, era disso pra pior. Caraca. E aí eu fui, peguei tudo que lá, me torrei no sol, porque tava muito calor. E aqui no verão não venta, parece que tá dentro de um forno. E aí eu lembro que aquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar lá. E aí eu tirei os meus tickets, né, os meus cartões
depois de um tempo, para trabalhar em construção civil, porque pagava muito melhor. Eu trabalhava assim, sem ninguém me explorar desse tanto. E era muito melhor para o meu inglês também. Só que para trabalhar nisso, eu precisava ter um inglês melhor. Então, eu fiquei lá esse período até eu conseguir um pouco de inglês. E daí eu fiz o curso e tudo mais, e estou trabalhando nisso até hoje. Mas na construção civil você trabalha mais o quê? Na parte de design, esse tipo de coisa? Designer não, acho que Não, é eu desenvolvimento. trabalho na segurança mesmo. Eu trabalho em construção de prédio, né? É Então, tipo a segurança do parte de trabalho? segurança é mais ou menos. Tipo, a parte da segurança do local, por exemplo, eu trabalho sempre com guindaste. Toda obra tem guindaste. Então, eu tenho que mostrar, que tenho que deixar seguro para eles trabalharem. Então, se estiver passando alguém ou se estiver passando um carro, eu tenho que parar o trânsito, eu tenho que parar as pessoas e tudo mais para que seja seguro para eles trabalharem. Tem obra que é dentro, né, o guindaste, igual nessa que eu tô agora, a gente não pode parar o trânsito, não pode nada. A gente só controla os caminhões mesmo, entrada, saída, quando tem concreto, coisas desse tipo. Mas tem trabalho que eu já trabalhei que o guindaste, ele pega as coisas, né, as entregas e os pallets na rua. Então a gente tem que parar tudo, tem que deixar tudo seguro para que nada aconteça com ninguém. Pô, que legal, cara. Trabalho bem maneiro, né? Você curte o que você faz aí? Já gostei mais. Vai Depois de saturando, muito tempo fazendo isso, você vai cansando. vai saturando, Mas eu né? gosto, sim. Eu trabalho numa empresa aliás, eu trabalho para uma empresa que presta serviço para uma construtora, mas eu conheço o pessoal dessa construtora desde o meu primeiro trabalho, assim, são tipo minha família aqui, faz uns 6 anos, 5 e meio, assim, que eu trabalho com eles. É uma empresa de família e conheço praticamente todo mundo da empresa, eles Pô, que são minha legal, família cara, aqui. legal. E o seu namorado, você conheceu ele aí ou você veio do Brasil com ele já? Não, eu conheci ele aqui. Ele é Tá aí brasileiro minha amiga também? também. Ele... Não, ele é inglês. Ah, ele é inglês, entendeu? Lembra aquela minha amiga que eu te falei do lado Sim. do mapa dos sonhos? Então, ela começou, ela é outra também, que também não me deixava em paz, porque ela ficou assim, não, porque a gente vai encontrar um namorado, não sei o que lá, porque a gente chegou numa época, eu fiquei solteira por, sei lá, 3 anos. Aí eu fiz tudo que eu queria fazer, tudo, não me arrependo de nada. Mas aí chega uma época que você cansa de ser solteira. Aí eu falei, ai, mas o que eu queria alguém, né? Aí minha amiga também tava na mesma situação. Só que ela tinha Bumble, ela tinha Tinder, ela tinha um monte de coisa, e eu não tinha paciência para esses negócios. Ela falou assim: não, faz uma conta no Bumble. Aí eu falei: no Bumble, eu não quero uma conta no Bumble, eu não tenho paciência para conversar com esse povo. E ela: não, mas é que o Bumble é diferente, não sei o que. Eu falei: não é diferente, é a mesma merda. Mas ela me irritou tanto que eu falei: tá, vai, faço. Só que aí antes, o que eu fiz? Eu fiz tópicos do que eu queria para minha vida. Porque eu já tava tão Você colocou, traumatizada com você colocou isso sua lista aí, de sonhos também lá, né? Eu que quero um eu fiz cara. uma lista de tudo que eu queria que ele tivesse. Tá certo, tá vendo? Ó, específico, cara, dá certo. Tem que ter foco, eu tô falando, tem É. que ter foco. Fiz uma lista em tudo que eu queria que ele tivesse. Baixei o Bambo. Meu namorado foi a primeira pessoa que eu vi. Caraca, Primeira, assim, tava te foto. esperando lá. Tava. Só que daí o Bambo, eu não sei se tem Bambo no Brasil, tem, mas Cara, eu não ele sei, funciona. eu também fora desse mercado faz um tempo já. Mas Só ele que ele funciona. aqui é muito, acho que o que é mais comum aqui é o Tinder, né? O Tinder ele é mais nada muito sério, assim. Mas o Bumble, ele é mais uma coisa mais ok, assim, porque, por exemplo, Ele é bem comum aí na Austrália? na época tava bem comum, assim. Daí ele é assim, o cara não consegue mandar mensagem pra menina antes dela mandar pra ele. Então não tem aquele monte de cara enchendo um saco falando merda. Ah, entendi. Ela só vai conversar se ela mandar uma mensagem pra ele. Aí deu match, eu e meu namorado, mas a minha bateria do meu celular acabou. Eu, surtada que eu sou, psicopata louca, procurei ele por foto por 2 dias. Por foto Não como? sabia. Nas redes sociais, fala? Não, fui passando de novo. Fui vendo de Entendi. novo. Porque assim, Mas só que eu morreu não a bateria, lembrava. daí ele reinicia e você não volta mais o cara que você tava, né?
Aí Não, você teve que ficar folheando a parada ali, folheando, né? por Ficar 2 dias. pulando. 2 dias, assim, não sabia nome, não sabia quem era nada, eu só lembrava mais ou menos da foto. Fui passando até que eu achei ele de novo. Cara, que Aí deu legal. match de novo e a gente começou a conversar. E era pra ser mesmo, né, cara? História Era pra legal. ser. Se não era, viajei no outro lado do mundo pra encontrar ele. Já falei isso pra ele, já Ele não tem. não tava aí? Ele tava na Inglaterra? Não, ele tava aqui, mas ele veio pra cá também, né? Ele era de lá e veio pra cá. Ah, Ele sim. mora aqui, ele mora aqui já faz uns 11 anos, eu acho. Ah, já tá mais habituado. E você tá em qual cidade aí? Tô em Sydney. Sydney. É Sydney. Então, Não, a capital é Canberra, né? Capital da Austrália? É isso? Ó, é. tô bom de geografia ainda. Você viu? Não, mas Não, é que marcou porque eu não, eu sempre nem sabia. errava. Eu sempre errava, Foi? professor. Qual a capital da Austrália? Eu falava Sydney. Não, Canberra. Porque a gente sempre pensa que é Sydney, né? Mas Sydney é a maior É, cidade aí, né? acho que é. É, se na maior é uma das maiores, assim. Mas aí eles criaram Canberra porque tinha Sydney e eu acho que Melbourne tava brigando para ser a capital. Aí Ah, eles falaram, Melbourne não, também nem é uma nem grande. outra, ninguém vai brigar. E criaram uma outra. Eu tenho alguns amigos que moram aí, aliás, que moraram, outros que moram e tal. O pessoal sempre fala que se assemelha um pouco ao Brasil na questão do povo. Você acha que que rola aí mesmo? Olha, eu acho que tem partes que me lembram São Paulo, tem partes que lembram o interior, assim, tudo numa cidade só. Mas é que eu nunca morei em São Paulo, né? Eu era do interior, então eu não consigo muito falar sobre cultura, assim, mas aqui, nossa, você vê de tudo. Mas uma coisa que eu gosto muito e que eu sinto que pelo menos na minha cidade não era assim, é que ninguém tá nem aí pra ninguém, assim. Tipo, você coloca uma melancia na cabeça, um fio dental, vai de patinete no mercado e ninguém olha na sua cara. Tipo, aliás, olha, mas não vai, tipo, nossa, olha só essa roupa. Tipo, ninguém tá nem aí, sabe? E isso eu sinto muito, muito aqui, assim, que ninguém, cada um toma conta do seu e é isso daí, vida que segue. Na minha cidade, você colocar um sapato laranja, nossa, a cidade para e fala, meu Deus, o que que ela tem na cabeça para colocar um sapato laranja, sabe? Ah, mas é coisa de Mas interior, né? Não tem jeito. é, Matão mas tem quantos mil habitantes lá? Você sabe, deve ter mais ou uns menos? 80, eu acho, 83 por 80? aí. É, Ah, é por aí. relativamente pequena então, né? Não, não é muito grande, não. Mas, assim, em relação à casa e tudo mais, assim, me lembra bastante o Brasil, assim, algumas partes, assim, lembra muito interior, assim. Legal. E você, como que é a vida de uma imigrante assim? A Austrália ela é um país originalmente de imigrantes também, né? Porque praticamente todo mundo migrou para Austrália, né? Ah, todo mundo. Mas você Só acha tem que que. rola assim, tipo, sei lá, um preconceito, alguma coisa do tipo por ser brasileiro? Isso acontece aí ou não? Cara, eu acho que sempre tem. Tem um povo em específico que eles são conhecidos aqui como australianos brancos, tipo White Australian, que eles chamam. Que eles são muito racistas com tudo, assim, tudo. Tipo, que não é australiano, eles estão olhando torto. Mas aqui eles ficam muito. Todo mundo tem muito a sua área, assim. Então, tipo, tem bairro que é só indiano, tem bairro que é só brasileiro, tem bairro. Aliás, tem brasileiro de tudo quanto é canto. Mas tem uma comunidade maior, assim. Tem bairro que é só de português e tem o bairro que é só deles, assim. Então, se você vai lá, eles te olham meio torto. Mas sempre tem, né, algum comentário, assim, algum comentáriozinho. Não tem muito, assim, é uma coisa mais velada, assim, mas. Sempre alguma coisa assim sai assim. Uma vez eu tava trabalhando e eu falei para uma mulher atravessar a rua, porque ela não podia passar onde que ela tava passando. Aí ela me olhou de baixo para cima, de cima para baixo, e ela falou assim: "Quem é você para falar o que tem que fazer? Você nem é daqui". Aí eu falei assim: "Eu sou responsável por essa rua e eu tô mandando você atravessar a rua". Aí ela meio que me olhou torto, mas atravessou. Então assim, se você abaixa a cabeça, eles meio que passam em cima. É, e Só acho que eles que também não esperam, assim, que você vai ter uma presença de espírito de responder. Aí você responde, o cara fica assim, é, puta, né? é Porque que tem aí não tem uns barracos, né? Que nem no Brasil. Não tem. Nossa, Tem? ixi, Ô, louco. barraco. Tem uns barracos loucos, assim. Eu já participei de vários. Mas isso Principalmente entre trabalho. brasileiro e tal, essas coisas. Coisa nossa, barraco é nosso, não é não? Ah, Nós importamos. é que eu acho que aqui tem certeza que tem algum brasileiro no meio. Uma coisa que eu sinto aqui
é que você consegue ver que é brasileiro de longe, é quando você tá falando, você tá, tipo, andando em algum lugar e você escuta alguém falando muito alto, você sabe que é brasileiro. É, Brasileiro fala de uma altura gesticula que bastante, você né? olha em volta, as pessoas tá assim, ó, e eles gritando no negócio. E eu sempre falei embaixo, né? Eu sempre levei bronca de que eu tô falando baixo. Fala alto, menina, não sei o que lá. Então eu não falo muito alto. E isso eu acho que me faz eu perceber ainda mais quando a pessoa fala alto, porque brasileiro fala muito alto. Ah, é da hora. Brasileiro é o melhor povo do mundo, cara. É, Vixe, não tem igual não. Principalmente a comida. é. E a comunidade aí é bem ativa, assim? Vocês convivem bastante entre brasileiros e tal? Ou você já conseguiu assim, se infiltrar na cultura, assim, tipo, incorporar Eu, já? tem uma comunidade brasileira bem grande aqui, bem grande no Facebook. Eu acho que deve estar beirando 100 mil brasileiros, assim, que moram Caramba. aqui, né? Mas eu acho que desde quando eu cheguei, eu nunca fiquei muito participando muito da comunidade brasileira em geral, assim, porque eu queria aprender inglês. E eu sabia que se eu ficasse convivendo muito com brasileiro, eu É, não ia não ia conseguir aprender adiantar, inglês. né? E tem um pessoal que tá aqui, sei lá, 5, 6 anos, não fala inglês, só trabalha com brasileiro, vive com brasileiro, vai em festa com brasileiro, e o ciclo, assim, o círculo social é só brasileiro. Desde que eu cheguei, eu sempre tive muito foco de querer aprender inglês. Então, eu trabalhava. Agora que estou trabalhando com mais brasileiros, mas antes eu era a única brasileira. Eu nunca tive muitos amigos brasileiros. Eu tenho, sei lá, conto no dedo da mão, assim, uma mão, quantos amigos próximos, assim, brasileiros. A minha melhor amiga, ela é brasileira. Tenho alguns bons amigos, assim, brasileiros, mas não são muitos, assim, de grupo brasileiro, nada. Você não pretende voltar mais pro Brasil pra morar assim? Não, acho que não. Eu Só, acho que eu não conseguiria. só Não. visitar mesmo, né? Só é. Eu acho que depois que você passa um tempo, você perde aquele costume, assim, de. Tem muita coisa que eu acho que eu não me acostumaria mais, assim, coisa pequena, mas que vira hábito, sabe? Eu acho que eu não conseguiria. Principalmente agora, né, que eu tenho um namorado, a gente tem planos de ir para Inglaterra, que aí pelo menos fica mais perto do Brasil e fica mais perto da família dele também, mais para o futuro. Mas o Brasil, eu acho que não. Eu acho que eu não sei. Eu gosto muito de pensar de férias, assim, de passar pelo menos cada 3, 4 meses férias no Brasil, mas não para morar. Você já veio pra cá alguma vez, desde que você foi pra aí? Eu fui uma só. Eu tava aqui fazia 2 anos, aí eu fui. E aí depois eu ia o ano passado, mas aí deu lockdown, deu Covid, e aí a gente não Atrapalhou todo conseguiu. mundo, né? E como que você lida com É, a saudade, assim? Família, pai, mãe? eu falo com a minha mãe todos os dias, assim, umas 4 vezes por dia, todos os dias. Eu sou filha única, né? Puta, pior ainda, né? Então, eu tento o máximo deixar que ela não sinta que eu tô longe e eu também não quero sentir que eu tô longe dela. E a gente sempre foi muito, muito eu e ela, assim, a gente sempre foi muito grudada, desde sempre. Então, eu acordo, vou pro trabalho, no caminho já ligo pra ela, pego o trem, saio do trem, ligo pra ela, até chegar no trabalho, saio do trabalho, ligo pra ela. Então, é assim, e aí às vezes à noite ainda a gente conversa também, quando eu chego em casa. Então, eu sempre falo muito, muito, muito com ela, assim, principalmente com ela. Com meu pai sempre tá junto com ela, mas de ligar mesmo, assim, eu sempre tô falando com ela. Ah, e hoje a tecnologia meio que encurtou um pouco essa distância, né? Assim, claro que não é a mesma coisa do toque, de se sentir o cheiro da pessoa e tal. Mas, por exemplo, uma chamada que você faz no FaceTime já é muito melhor que você só ouvir a voz da Nossa, pessoa, né? Já tendo um sim, pouco mais. Você tá vendo que ela tá bem, você tá vendo como é que tá. Então acho que isso encurtou um pouco, né? E ajuda bastante. A sua mãe não tem sim. vontade de ir aí pra Austrália? Ela tem medo de avião. Putz, já Eu navio não acho vai que ela rolar, né? É o único tem jeito, né? vontade, mas o medo dela é um pouco maior do que a vontade dela de vir. Dá quantas horas de voo até aí? Olha, depende do caminho. A última vez que eu fui, aliás, que eu voltei do Brasil, eu fui e voltei por Dubai. Deu 42 horas. Puta, 42 horas? De conexão e tudo mais. Porque eu fui Sydney, Bangkok, Bangkok, Dubai, Dubai, São Paulo. São Paulo, minha cidade. E Nossa, aí para voltar também.
Mas dentro do avião dá o quê? Umas 24 horas, mais ou E menos? Voando mesmo? dá umas 24, 26 horas. É. Deus me livre, cara. Muita coisa, mano. É. Né? Muita coisa. Pelo Chile foi menor, deu acho que 15 horas, deu 4 horas até o Chile, depois 15 ou 16 horas até aqui. Mas não é sempre que eles têm essa rota, né? E às vezes é muito mais caro também. Pô, porque imaginar assim o caminho então pelo Chile, se a gente imaginar o globo terrestre, por exemplo, a gente iria pra esquerda, né? O É. avião. E aí depois que ele sai do Chile, é só mar até chegar na Austrália? Uhum. É. Não, Caralho. Ou se eu ele... não me engano, ele vai pelo outro lado, eu acho, porque não tem como ir pelo lado mais curto, por causa da rotação da Terra. Se ele vai ao contrário, entendeu? Tipo, é mais curto, mas a Terra tá girando para o outro lado. Ah, Não sei se entendeu? faz sentido, Não, entendeu? entendi, Então, é. então eu, tipo, tem que ir pelo outro porque acompanha, assim, a A rotação. Pelo menos rotação, foi né? isso É, seria eu vi melhor uma se a vez. Terra fosse plana, né? Mas dizem que Nossa, é, né? né? Tem gente que até acredita que é, né? Ah, tem um monte aí. Agora, voltando a falar um pouco do seu podcast. Existe casos, assim, onde você fez... Pô, a gente sabe que o trabalho da pesquisa, você fica imerso pra caramba, né? No Sim. caso. E existe algum caso, assim, que você já falou, cara, eu não vou conseguir fazer esse caso. Vou pular porque tá foda. Já aconteceu? Tem alguns casos que eu sei que eu não faria, não adianta que eu não conseguiria fazer, nem começo. Teve um que eu quase desisti, mas eu achei muito importante trazer aquele caso, então eu segui. Chorei horrores durante o episódio, tipo, chorei de soluçar, assim, gravando. E até hoje, acho que é um dos episódios que o pessoal mais comenta sobre, porque a maioria também chorou ouvindo, que Qual foi o foi? caso do Matthew. Era um caso de ódio, assim, mataram ele só porque ele era gay. Caralho. Só que, ma- só que mataram ele, assim, ele sofreu muito, assim, eles amarraram ele numa cerca com arame farpado e deixaram ele lá, abandonado, depois de dar uma surra nele, assim. E aí, resumindo o caso, aí a detetive, foi a detetive, eu acho que, alguém da polícia, ela chegou lá e ela só viu que era uma pessoa porque ela conseguiu ver a pele, assim, onde a lágrima tinha lavado o sangue dele, só. De resto, ele estava coberto de sangue. Então, foi Caraca. um caso Isso é muito recente ou pesado. não? É recente ou não? Foi entre 2000 e 97 por aí, Caralho, assim, não parece lembro. aquelas coisas dos anos do século XV, meu, né? E aí, assim, foi um episódio muito pesado para eu conseguir falar, porque no episódio tem a carta que o pai dele escreveu pros assassinos dele, que o pai dele leu, né, na hora do julgamento, tem eles contando sobre a família quando ele morreu no hospital. Então, assim, a carta eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já li, assim, na minha vida. De tudo que eu já li, a carta foi uma das coisas mais difíceis. Existe algum tema que você evita? Eu evito muito, eu não sei se é evitar a palavra, mas eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, assim, em geral, assim. Mas eu acho que sobre criança também é bem difícil para É, mim. criança eu Bem, também não curto nem a pau, cara. ah, Nem a pau. é bem, Mas você é bem sabe que difícil. às vezes tem alguns tabus, assim, que quando a gente. Eu tô falando por experiência própria, assim. Quando eu comecei o Serialcast, eu fazia junto com o Edu, né? O Edu fez comigo até um certo tempo, daí depois ele, por conta de compromissos profissionais, então ele teve que deixar. E eu continuei tocando a bola sozinho. Mas a gente tinha uma conversa assim, cara, a gente. Deixa eu ligar a câmera de novo, que deu aquele bugs. A gente tinha uma conversa assim, do tipo, olha, vamos tentar evitar falar sobre massacres. Uhum. Porque massacre é um assunto meio foda, assim, que às vezes você acha que você tá alertando a pessoa, na verdade você pode estar até Tá dando alimentando. ideia. Sabe? Então, assim, a gente sempre teve muito receio com isso. Até que um dia nós fizemos sobre Columbine.
E aí a gente viu que não sim, era tudo aquilo. E até foi até legal, porque dá pra você dar alguns disclaimers também, né? Tipo, olha, meu, se você compactua com isso, tem alguma coisa errada, né? Vai se sim, tratar, garoto. né? E esse era o meu maior tabu, assim. Mas foi bem libertador falar, assim, sobre isso e tal. Eu vi que não era um tema muito. Sim. Aliás, é um tema muito difícil, mas que dava pra fazer o episódio, assim, dar continuidade legal e tal. Então foi bem libertador falar disso, cara. É, só uma pergunta ainda sobre a Austrália. Que você falou sobre o lance da homofobia aqui, me deu uma dúvida, pintou uma dúvida aqui. Peraí. Nossa, minha voz tá uma bosta, que eu cantei ontem até 1 da manhã e Você quase não acordou dormi. de madrugada ainda para ajudar? Não, eu acordei era 7 horas e tal, assim, né? Mas ao mesmo tempo que eu durmo, 5, 6 horas, então tá legal. É que de manhã a voz fica ruim, né? A voz já é ruim, né? De manhã ainda. Mas voltando aqui, é, você acha que na Austrália, como que. Você falou que o pessoal, eles são muito assim. Eles respeitam muito o espaço do outro na questão Uhum. sei lá, de julgar e tal. Não julgam mesmo. E como que é com Sim. essas questões agora as mais atuais, por exemplo? Como relacionado ao lance da homofobia, do racismo. Como que você acha que é aí? Eles são mais. Você acha que eles são mais evoluídos nesse quesito ou não? Eu, eu não posso falar com 100%, né, de certeza, porque eu nunca, É, pela tua nunca vivência aí. convivi muito assim, mas assim, dos amigos que eu tenho, das amigas que eu tenho, é muito menos do que no Brasil, muito menos. Eu tenho um casal de amigas, a Andressa e a Juliana. É, eu não me, pode ser que aconteceu algo com elas, mas eu não me lembro delas me contando nada assim de ter sofrido com preconceito, alguma coisa assim. Eu sinto que Sydney é uma cidade que abraça muito, sim. Então tem uma rua, a Oxford, que tem várias baladas gays, que inclusive já fui e adoro as baladas de lá. Tem o Mardi Gras, que é como se fosse uma parada gay, assim. E vai todo mundo, vai família, vai muita gente também. O Mardi Eu Gras aí nunca. é igual uma parada gay? Porque o Mardi Gras é o É, carnaval francês, né? Na é. Louisiana tem o Mardi Gras, que é o carnavalzão foda deles lá, assim, que é selvagem, né? Mas aí já é uma parada meio carnaval igual ao Brasil, digo, em relação à festa, né? De Eu loucura, que acho todo que mundo lembrei quer deixar muita pra lá. parada gay, assim, na última, acho que a Pablo, ela veio pra cá também, pra Ah, foi desfilar. cantar aí. Foi. E daí, assim, eu acho que é bem menos do que no Brasil. É claro que sempre tem alguém, né, que, Ah, assim, no sempre mundo tem todo tem uns idiotas, a não tem maçã jeito. podre, É. mas, em geral, assim, o pessoal respeita muito, 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 muito. Cara, isso é muito louco, né? Porque a Austrália, eu acho que ela é semelhante ao Brasil no lance da miscigenação, né? Por ser um país originalmente aí praticamente que foi Sim, de pessoas de fora, né? Porque era uma ilha bem longe e tal, então teve que ir gente aí e sim. tal. Então tem essa história um pouco parecida do Brasil. Mas aí não teve, aí teve escravidão? Eu não sei disso. Será que teve? Então, eu sinto. Aliás, você falou de preconceito, eu lembrei. Ah, Tem um pessoal aqui que são os aborígenes. sim, que é os nativos aí, né? Eles são os nativos. Eu sinto que existe muito preconceito, Com mas é um eles? preconceito velado. Assim, o governo australiano, em geral, eles sempre falam, né? Tem a bandeira dos aborígenes em tudo. Sempre falam muita coisa, mas as pessoas têm um certo receio, assim. E principalmente aqueles que eu falei dos australianos brancos, assim, o governo, eles fazem, mas assim, no fundo, você sente em algumas pessoas um certo, sabe assim? Só. Os aborígenes, por exemplo, e isso minha amiga Aline, ela acho que poderia falar melhor, porque o namorado dela, o marido, noivo, não sei, ele é descendente, mas até 1989, se eu não me engano, eles não eram considerados pessoas aqui, eles não eram considerados seres humanos. Oxe, era o quê? Bicho? Tem muita foto de todo mundo assim, sentado com corrente no pescoço. Ah, eu E já é vi. louco isso, assim, de pensar que faz o quê? Faz, sei lá, 30 anos, sabe? É esses Então, dias, hein? então ao mesmo tempo que não tem.
o preconceito é muito menor, assim, em relação a algumas coisas, e em outros continua bem forte ainda. Mas pra gente, por exemplo, a imagem que chega do aborígene que vem ali pra nós é aquele tiozinho moreninho cheio de cinza no corpo, né? Obviamente Sim, que deve ser igual o índio no Brasil hoje, né? O gringo vê o índio do Brasil, acha que o cara anda com a pena na cabeça pelado, né? E não é, o índio é, já tem carro, tem casa normal, né? Torce pro sim, é, Corinthians, sim. anda com camisa de time lá. E aí, mais ou menos assim, o aborígene aí? Eles têm, na região, tem uma região aqui que chama Redfern, que é tipo um bairro daqui, que eles se concentram mais lá. Então tem centros, tem tudo mais, eles fazem apresentação, sempre tem apresentação em frente da Opera House, tem um espaço aberto que eles sempre estão fazendo apresentação. Eles têm encontros, têm grupos. Então tem muita coisa assim voltado para eles mesmos, deles para eles mesmos, assim, que é bem legal. Mas ainda existe aquelas tribos nativas, assim, no meio do mato e tal, que nem é originalmente? Eu não sei muito bem, não, mas deve existir, sempre deve existir alguma coisa assim que não tem muito contato ainda com. Deve ter. Deve ter, mas que nem é o Brasil, né? Tem tribos ainda, né, pro lado da Sim, Amazônia e tal, que a galera ainda vive, vamos dizer assim, entre aspas, mais ou menos da maneira que viviam originalmente, né? Claro que não, porque tem tecnologia, esse tipo de coisa e tal. Mas eu acho que sim. é mais ou menos assim. Eu sempre achei a Austrália muito parecido com o Brasil, assim, nesse sentido, sabe? Em várias coisas, aliás, né? Tem bastante coisa no clima, nisso, né, dos nativos. Aí teve escravidão igual ao Brasil, dos negros ou não? Olha, Eu nunca, não sei nunca, te nunca dizer parei com eu certeza. nunca parei pra pensar nisso, né? Mas eu acho que não, né? Eu não sei dizer com certeza. Eu sei que foi assim, quando os ingleses eles chegaram aqui, eles separaram as famílias dos aborígenes, eles separaram as mulheres e crianças e os homens. Os homens, se eu não me engano, eu acho que eles colocaram para trabalhar, se eu não me engano. E as mulheres, eles começaram a ter filho com elas para terminar com a. Eles diziam que eles iam terminar com a raça, assim. Puta que pariu. Então, O foi uma europeu é coisa foda, né? Era foda, bem né? Nesse... pesada. Foi uma coisa bem pesada, assim, Então, bem. assim, tipo, houve escravidão, mas não dos africanos, como foi no Brasil, né? Dos povos africanos. Eu acho que não teve Escravizaram aí os. africano, mas já eram os aborígenes mesmo que sofreram isso. É, e daí que é o fruto do preconceito, né, cara? Porque se a Sim, gente parar exatamente. pra pensar, ou com a cabeça de hoje, né? Do humano de hoje, a gente tinha que prestar reverência pros caras, porque na verdade nós estamos invadindo a terra dos caras, né? Mas não, os Exatamente. caras falam, nós estamos conquistando esse povo. Vamos trazer aqui a moral e É os bons cada um. costumes europeus. E aí É, acabou criando essa pataquada toda, né? Ah, bom, mas é coisa que a gente não pode mudar, não vai mudar nunca. Quer dizer, acho que melhora, mas aos poucos vai mudando. Agora, voltando a falar sobre o seu podcast. É, quantos episódios você fez? 60 e pouco, você falou? eu fiz 54 vai essa semana. Vai lá cinquenta essa e quatro. semana. É, o seu é É. semanal, né? Meu semanal, toda semana. E como que é Essa o seu... semana, inclusive. Oi, Oi? desculpa, pode falar. Perdão, te cortei. Não, é porque normalmente eu coloco o episódio no domingo, mas acho que essa semana vai sair na segunda, Ah, esse é eu igual o acho. Serial Cast mesmo. É domingo, mas vai de terça. Domingo, às vezes segunda. Eu sempre colocava domingo depois do Globo Rural, porque o Globo Rural é cedo, então qualquer hora do domingo é depois do Globo Rural. Então Qualquer não tinha hora muito é horário. depois. É. E como que é o seu processo de criação? Assim, você falou, ó, essa semana eu vou falar de tal coisa, ou você já agenda vários e começa a pesquisar? Eu tenho uma lista de casos, já que assim eu faço meio que uma fila e eu tenho essa lista. E aí eu procuro seguir essa lista. Deve ter mais ou menos uns 20 casos, mais ou menos. E aí, conforme eu vou ouvindo, ou conforme o pessoal vai me mandando sugestão, eu vou acrescentando nela. Então, eu coloco por vontade de falar sobre. Então, se é um caso que eu, tipo, eu tenho. Eu sempre falo casos que eu quero muito falar sobre, assim. Eu acho que quando você fala um caso por falar, não desenvolve o negócio, assim, não é uma coisa, assim, gostosa de ouvir. Não que seja gostoso de ouvir que alguém morreu, mas não é uma coisa, assim, que tem, né? Que tenha contexto o negócio desanda. Fica aquele negócio assim empacado. Então, eu sempre coloco com a vontade que eu tô de falar sobre aquele assunto.
E aí, quando o pessoal vai me mandando sugestão, eu também vou colocando. Às vezes são casos que já estão na lista, ou às vezes são casos que eu acrescento, coloco para cima, né, nos primeiros, ou eu passo lá para outra ordem, igual a Adriane, aquela que ela era repórter policial na época, quando aconteceu o caso, que foi da semana passada. Quando ela me mandou aquele caso, já coloquei na hora, assim, eu quis muito falar sobre, ela me mandou um documentário e eu fiquei louca, assim, para fazer um episódio sobre aquele caso. E eu sinto muito que quando eu encontro algum caso que eu quero falar sobre, eu sinto, tipo, querendo contar para os amigos, eu falo, meu Deus, eu tenho que contar para alguém sobre isso. E aí eu sempre coloco, assim, nos primeiros. Então, eu acho que isso dá essa sensação de, tipo, amigos mesmo, conversando e conversando sobre um caso, contando sobre um caso. É, eu acho que o podcast que ele rola bastante identificação com os ouvintes quando chega nesse naipe, assim, de você entender que você tá falando pra pessoas que acabam se tornando amigos, né? Às vezes você Sim, começa, nossa, eu né? fiz muitos amigos e faço todos os dias, assim, amigos do pessoal do podcast mesmo, que acabou se tornando, assim, amigos próximos e que converso todos os dias. Assim. A gente tem um grupo também no WhatsApp, que é do Clube Criminólogo, que você olha, tem 100 mensagens, aí você olha, tem 800 mensagens. Eu nunca vi um povo conversar tanto. Eu adoro conversar, tipo, porque eu sinto que não fica aquela coisa de, olha, eu faço um podcast, eu te conto como aconteceu um crime e é isso daí, semana que vem eu volto. Não, tipo, eu tenho um contato com eles, eu sei o que tá acontecendo na vida, eu sei o que eles acharam do episódio, eu sei se gostaram, não gostaram, e eu acho muito importante esse feedback pra gente, né, saber levar o podcast. Isso te deixa mais próximo, né? Ah, bem mais, porque eu sinto que na verdade, eu não quero fazer um podcast de alguém contando um caso, eu quero fazer de alguém deles, uma tipo consumidora de podcast para quem consome podcast. Então, eu E, acho que essa conversa eu respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Eu converso lá um por um, me manda mensagem, eu respondo, me mandou no WhatsApp, eu respondo. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente faz para as pessoas ouvirem, né? claro. Então, saber esse feedback deles, ter essa troca, né, assim, de amizade mesmo, eu acho que torna tudo muito mais gostoso de ouvir. Cara, que legal. E você já teve, assim, alguma situação difícil com o ouvinte? Tipo hater ou sei lá. Olha, eu tive, eu não lembro exatamente como que foi aquilo. O menino, eu não lembro exatamente o que que o menino falou, mas ele falou alguma coisa do tipo, você comenta muita coisa da sua vida no meio do episódio. Aí, mas ele comentou assim, num comentário no Instagram. Aí, uma menina do Instagram começou meio que me defender, mas xingando muito ele. E eles começaram meio que bater boca. Aí eu peguei e excluí os dois. Tipo, apaguei os comentários. Aí ele me mandou uma mensagem porque que eu tinha apagado o comentário dele, porque eu não era humilde, não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa lá. Aí eu peguei. Falei assim, e ela continuou postando coisa lá, porque ela viu que ele ainda tava comentando. Peguei e bloqueei os dois. Aí ele foi e me mandou uma mensagem por outra conta, falando que eu tinha bloqueado, que não sei o que. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, eu bloqueei porque vocês dois não paravam de brigar. Eu falei, não quer. Nesse não é o intuito do podcast, esse não é o intuito desse Instagram. Eu acho que se você tem alguma coisa que você falou, tudo bem, é a sua opinião. Só que tem inúmeros podcasts que falam de inúmeras formas, assim, tem gente que é mais específico, tem gente que fala mais é, de uma forma mais didática, tem gente que fala mais de uma forma jornalística e tem eu que falo do jeito que eu quero falar. Tipo, eu falo uma conversa mesmo. E se você não quer, tá de boa, tá tudo bem. Vai e procura um podcast que você se encaixe mais, assim, tá tudo ótimo, eu falei. Eu falei, só que eu não quero ninguém batendo boca no Instagram, sabe? E aí tudo bem, ele falou assim, não, então tá de boa, entendi, pronto, acabou. Mas hate, assim, hate, acho que não. Tem uns feedback, assim, que a pessoa fala, ai, porque ela fala muita coisa da vida dela, eu não quero saber, sabe? Mas aí é a opinião da pessoa, assim, não me afeta É muito. estranho, o povo tá meio briguento, né? Não sei, cara, eu Mas falo da minha vida pra caramba. o povo adora bater uma boca, adora. Só O que povo daí, gosta. tipo, só que daí eu não perco muito meu tempo, assim, eu acho que é a opinião da pessoa, né?
Daí ela que lide com a opinião dela, assim, porque eu não vou mudar o tipo do que eu tô fazendo, assim. É, Não não, vou eu acho que mudar. feedback é muito bom, sabe? Tipo, a gente ouvir das pessoas as impressões delas, assim, né? Mas nem Te- sempre ele é teve muita produtivo coisa pra que eu, você, né? teve muita coisa que eu mudei, assim, por exemplo, eu costumava falar muito da minha vida, assim, e era uma coisa que eu gostava de falar e que eu falo ainda, mas às vezes eu perdi o foco no começo, né? Eu perdi o foco, eu começava a falar e eu falava, nossa, o que eu tava falando? Aí eu lembrava que eu tava falando e voltava no caso. E isso era uma coisa de que eu não gostava quando eu ouvia alguns podcasts em inglês, quando perdi o foco. E eu percebi que eu estava indo no mesmo caminho. E aí eu tive, acho que ele falou isso, e teve mais alguém que falou isso também, me mandou uma mensagem uma vez. E aí eu comecei meio que me policiar, sabe? Então eu conto, eu falo alguma coisa do dia a dia, eu sempre falo alguma coisa, mas eu não demoro tanto, assim, eu não me prolongo tanto. E aí É. quando é um episódio mais assim do tipo do aconteceu comigo, alguma coisa assim, aí sim eu falo, mas senão eu não me prolongo tanto, porque eu acho que eu perdia muito foco às vezes, assim. Então esse tipo de feedback eu gosto muito, assim, de fazer eu pensar, sabe? Assim, ó, posso assim dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha lá, que adapto aqui, que vai ficar melhor. Mas quando é opinião do tipo, nossa, eu lembro uma vez que uma menina me mandou, ela comentou, ela deu uma review, ela falou que eu falava muito brincando, ria muito das vítimas, uma coisa nada a ver, que eu queria rir de vítima, pelo amor de Deus, eu só xingo as povo que faz negócio. E que eu levava muito na brincadeira, que era uma falta de respeito com a vítima. Daí eu leio, dou risada, né? Falo, paciência, né? Se o dia dela tá sendo ruim, ela não vai deixar o meu ruim. E vida que segue, assim. É que às vezes o pessoal, eles tiram uma impressão assim, por um episódio só. Sei lá, o Uhum. cara ouve a primeira vez e fala, ou sei lá, eu achei o cara meio pau no cu, assim, porque ele fala muito da vida dele. Um exemplo. É aí, pô, se você pegar a história do podcast ali, você vai ver que o host, por exemplo, tá inserido dentro das histórias, assim, inserido, vamos dizer assim, ele acaba se inserindo porque ele tá pesquisando, ele tá vendo aquilo, então ele vai ver a associação na Sim, vida dele exatamente. com o caso, se alguma coisa acontece. E que nem a gente fala, você está conversando como se fosse para amigos, não é aquela coisa engessada Jornal Nacional, né? Boa noite, hoje É, iremos falar. Não é, uma trocação de ideia, né? A gente, obviamente, que é totalmente ativo na conversa, porque você só fala, você não tem o retorno da galera de imediato, tem depois. Mas o pessoal se sente bem. Eu, particularmente, só gosto de ouvir podcast onde eu tô me sentindo ali trocando uma ideia, assim, sabe? E aquelas coisas assim mais engessadas, assim, engessadas não na maneira pejorativa, mas que são mais jornalísticas, que são mais pautada ali, bonito. Eu não curto, né? Mas é uma coisa sim. minha. Mas aí o pessoal escuta o teu uma vez, aí ele quer que você seja igual ao que ele gosta. Porra, não é assim, cara. Né? O que Exatamente. você gosta, vai ouvir o que você gosta, cara. O Spotify tá com bilhões aí de podcast, então. Mas a galera Eu gosta da briguinha, né? Não tem jeito, né? A gente tem que ter uma gosto, certa. gosto. Tem que ter E eu assim, uma tento certa deixar de uma parcimônia. forma. Eu tento deixar de uma forma mais leve, assim, mais leve possível, porque eu sei que True Crime é um assunto pesado, né? A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de pessoas que morreram, de coisas fortes, assim. Então, eu acho que quanto mais leve a gente conseguir deixar isso, não quer dizer que eu tô brincando com ninguém ou nada, mas eu converso, eu tento mostrar mesmo que uma conversa, não, assim, lendo alguma coisa, assim, com coisa muito como posso dizer, uma coisa que deixa a pessoa assustada de ouvir, sabe? Que deixa a pessoa traumatizada, fica pensando aquele negócio. Então, tipo, se for uma conversa mais leve, eu acho que é muito mais fácil da gente ouvir e ouvir assim, sem nenhum trauma, ouvir sem até o Absorve final. melhor, né? Sim, Absorve o lance da informação e não é aquela coisa tão contundente, né? Do tipo, nossa, é. Porque, cara, eu particularmente eu não gosto muito de ser muito gráfico assim, sabe? Às vezes tem que ser. Que nem eu lembro que eu contei o caso do William Bonin, que é o assassino da estrada lá e tal. E, assim, pra entender o contexto da história, eu tinha que falar como que foi o crime, sabe? Pra mim, eu não gosto de fazer isso, sabe? Geralmente eu falo, olha, matou duas pessoas e eu meio que já pulo do assunto, sabe? Pra não ficar muito em uhum. cima ali. E eu noto que as pessoas gostam de ouvir essa parada, tá Nossa, ligado? adoro um detalhe.
Daí eu falo, ó, gente, sinto muito, mas eu vou ter que ser bem incisivo aqui pra vocês entenderem o contexto, né? Mas pra quem tá contando assim é meio foda às vezes, né? Então eu tento dar uma corrida É, disso pra deixar mais leve, igual você falou também. É bem eu legal isso. tive isso, eu tive isso no episódio dessa semana, assim, tem algumas coisas bem gráficas, assim, que eu acho que foram uma das piores coisas que eu já tive que falar de crime, assim, foi o episódio dessa semana. E aí eu aviso, ó, se você, né, não gosta de muito detalhe, pula uns 5 minutos, porque vai ficar gráfico. Eu avisei umas um monte de vezes. No começo eu falei, ó, se você não sente bem, não ouve esse episódio, assiste ouve o próximo, porque esse tá pesado. Mas tem gente que já gosta desses, né? Gosta é É. do negócio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O primeiro episódio que teve aqui do, da resenha do Serial Cast foi com o Chris, né? O Chris também é homem, então não ia conseguir tirar essa dúvida com ele. Por que que você acha que existe esse interesse maior em True Crime pelas mulheres? Então, segundo o meu estudo, eu vi que existe alguns fatores, assim, pelas mulheres se interessarem mais. O primeiro é de se defender. Então, a gente, né, a gente acha que se a gente souber mais ou menos como que funciona o negócio, é mais fácil a gente se defender. Por exemplo, a gente não vai sair numa rua sozinha. Se a gente tem uma noção de, ó, fulano tá com uma cara meio estranha, sabe? Umas coisas assim, tipo, de olhar em volta, de comportamento mesmo. Então, isso de proteção mesmo, de saber quando se defender é uma coisa muito forte que eu vejo. A segunda, qual que era a segunda? Não lembro. São três, se eu não me engano. É comportamento. Nossa, eu esqueci agora a outra. Tem eu não sei disso, de curiosidade mesmo, assim, de entender como que funciona a cabeça das pessoas, assim. E principalmente isso de crime, eu acho que mulher tem uma certa curiosidade de entender. Eu não sei se seria cabeça de assassino, mas o que leva essas pessoas a fazerem isso. E essa curiosidade é muito maior em mulher do que em homem também. Então, assim, são. Você acha que esses três tópicos estão meio relacionados, então, dizendo assim, a grosso modo, à sobrevivência, por exemplo? Mais ou menos isso? Eu acho, porque assim, quando a gente vê, por exemplo, um serial killer, se ele não tem problema, sei lá, com o pai, enfim, que ele mata homens, sempre a grande parte das vítimas são mulheres. Ou sempre vítima de, por exemplo, de sequestro, são mulheres. Então, eu acho que existe isso de autodefesa mesmo, sabe? De entender como que é para poder se defender. Eu fiquei muito mais atenta, por exemplo, depois que eu comecei a ouvir o podcast, que eu comecei a ouvir podcast, que eu comecei a fazer podcast. Ficou mais. Disso de comportamento mesmo das pessoas. A gente tá num lugar, a gente fala, ó, esse cara tá agindo meio estranho, sabe? A gente fica com o olho mais treinado, eu acho, Com do certeza. que se a gente não sabe como que funciona, sabe, como que tudo isso acontece. E como que é a cena a cena assim, como que é o público de True Crime na Austrália? Porque às vezes nas charts do Spotify, por exemplo, eles mostram lá por episódio os países que acessaram e tal, assim. Sim. Cara, mano, é muito raro alguém da Austrália ouvir, pelo menos no meu caso, assim, né? É muito pouco. Como que é aí, o pessoal? Isso é comum aí ou não? Tem bastante podcast de True Crime australiano, assim, o True Crime é uma coisa bem forte aqui, mas como o meu público é em português, né, então, assim, eu pego brasileiros que escutam, mas aqui True Crime é bem grande, tem bastante podcast de True Crime, tem muito livro, tem muitos escritores de True Crime, eu tenho uns livros, eu tenho esse daqui, ó, que é de uma escritora australiana, deixa eu ver se dá pra ver, que é Police Stories, que Sim. ela ela escreve livro e tudo mais desde 1990, e esse livro aqui são histórias que os policiais contaram pra ela, então, tipo, essas de rodinha, assim, de quando você tem vontade de perguntar pra policial o que aconteceu, não sei o quê,
Então eles contam tudo, assim, ela foi junto com eles. Então tem muita coisa. Eu fiz um vídeo uma vez numa sessão de True Crime também da livraria aqui. Tem muita coisa, assim, tem muita, muita coisa. Tem uma sessão só de True Crime que pega, assim, um corredor todo. Ah, então tem bastante Então público aí. tem o console de True Crime que é bem grande, assim. Legal. E agora, como que tá a sua relação com o YouTube? Com o YouTube? É, Então. a galera deve pedir muito, assim, né? Lance do Então, canal e eu tô tal. estudando o caso. Eu quero muito fazer um canal. Eu comecei a aparecer mais agora no Instagram, de vídeo, assim, em geral, porque eu não aparecia muito. Eu acho que eu tô me treinando a acostumar com a câmera. Tô melhorando, eu acho, porque eu era bem pior, mas eu tô dando uma treinada, assim, de me sentir mais à vontade. E aí, a minha ideia, na verdade, é filmar os episódios. Então, eu gravo o episódio, né? Eu gravo normal, como eu tô gravando já. Só que eu deixo uma câmera lá e coloco no YouTube também para as pessoas verem, assim, eu passando raiva um pouco, gritando, xingando, batendo na mesa de ódio. E aí eu acho que seria legal, assim, para fazer as pessoas se aproximarem ainda mais, assim, de ver como que é a gravação, né? Eu fiz alguns vídeos já para o Instagram, de que quando eu tava filmando, não, quando eu tava gravando o episódio, mas eu quero sim pro YouTube em breve. Eu não consegui ainda, na verdade, por causa da loja, né? Mas eu vou agora passando aniversário, passando esse monte de coisa que eu tava planejando. Agora eu vou ter mais tempo. Legal, o pessoal deve te cobrar bastante disso, né? Sempre tem alguém que manda uma mensagem perguntando. Cadê o Tem canal e uma, tem tal? Tem uma menina, uma vez eu esqueci o nome dela. Ela me mandou uma mensagem se eu não tinha canal. Eu falei, não, ainda não, mas eu tô com planos de fazer. Ela falou assim, então tá, porque a minha família, a gente costuma te ouvir quando a gente vai viajar, mas agora sim, no final de semana, a gente consegue deixar na televisão, a gente vai fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Então, tipo, Legal. é legal saber isso dessa companhia que a gente faz para as pessoas. Eu acho que o YouTube ia aumentar ainda mais. É, aumenta um pouco a gama, né, das pessoas, né? Agora, por exemplo, o canal do Serialcast eu retomei ele em abril e aí agora os episódios são gravados ao vivo e depois na segunda-feira vai pro agregador, sim. E assim, abriu um monte de gente que não conhecia podcast, cara, sabe? Que é bastante fã do YouTube, assim, que assiste muito YouTube. E aí fala, pô, cara, não sabia que tem podcast e tal. Eu falo, pô, tem muito, cara. Nossa, Porque tem geralmente o podcast. pessoal fica numa plataforma só, né? Que hoje é muita opção, né, cara? Então o pessoal acaba ficando em uma plataforma só. Mas tá abrindo bastante, assim, no caso, espectadores novos, que migrou algumas pessoas que ouviam e tal, agora assistem também. Mas a gente sabe que o Sim. público do podcast ele é muito específico, né? Ele gosta mesmo de ouvir. O pessoal gosta de ouvir na academia, correndo, comendo, assim, fazendo tudo. Limpando a casa. Lavando louça, Eu mais principalmente, né? escuto, que eu mais escuto, é que eu faço companhia na faxina. É. Ah, eu lavo louça, sim. Eu enfrento as tarefas de casa ouvindo alguma parada também, assim. E fica Ai, vazio, é né? tão mais fácil, né? A gente não sente sozinha. Cara, eu tomo banho ouvindo podcast, sabia? Coloco o celular lá e fico. Ai, eu tenho um pouco de medo de ouvir. Pelo menos True Crime eu tenho medo. Não, aí eu ouço outras coisas, né? Porque daí tá as crianças em casa e tal. Então eu coloco assim umas paradas mais leves, né? Tipo. Coisa mais leve. Não, tipo Flow, assim, sabe? Esses podcasts de conversa do YouTube mesmo e tal. Sim, Que aí já é mais tranquilo, né? Às vezes rola um palavrão ali, mas é tranquilo. Aí, tipo, as mais pesadas a gente ouve no fone, né? Mas é muito é, companheiro, né? E acho que pra gente que, que faz parte desse lance criativo do podcast, é muito louco saber que faz companhia pras pessoas, né? Isso ajuda bastante, né? É que nem eu costumo falar do pessoal, assim, no meu caso, o Serialcast ele foi um exercício de quarentena, assim, tipo, eu sou músico também, aí na quarentena fechou tudo e tal. Eu fiquei meio em casa sem fazer muita coisa. Eu falei, vou fazer um podcast, por exemplo. E aí começou a andar e tal, dar certo. Né? Na época o Edu me ajudava também, as coisas estavam indo legal. E eu vejo que tem bastante podcast que nasceu na quarentena, né? Que as pessoas ficaram assim mais. Ah, o seu também, né? Porque o meu é um ano um agora, bebê de quarentena. legal, cara. E acabou virando assim um exercício pra vida toda, né? E eu vi também que o número de ouvintes aumentou muito na época da quarentena, né? Porque conforme Sim, vai muito. aumentando os números de podcast, vai aumentando os ouvintes também, né? O Aumenta a Brasil é demanda. o segundo maior consumidor de podcast. Só perde para os Estados Unidos, só.
Verdade. Cara, e isso é muito legal, né? Porque isso acaba tornando o nosso o ramo promissor, né? Esse nicho mais promissor. Vocês, Eu acho que a gente tem um nicho em ambos os sentidos, assim, de true crime, que está crescendo muito, e de podcast, que também está crescendo muito, 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 muito. esses do O YouTube, true você crime fala, está né? cada vez mais, né, no Brasil. Oi? Esses do YouTube também, né? Agora que. Cara, o que tá Sim. surgindo de. Eu acho que devia mudar até o nome pra videocast, né? Porque não é tão aquele podcast tradicional que a gente tá acostumado. Mas enfim, não vai mudar, então. É. Mas eu tava vendo uma galera assim que é analista do YouTube, esse lance do algoritmo. Os caras falaram, cara, isso tá fazendo uma bolha tão grande no YouTube que uma hora vai estourar. Porque todo mundo tem podcast hoje, nesse formato do YouTube, sabe? Tipo assim, o cara Sim, ele participa do Flow, aí ele sai do Flow e ele monta o dele. Pode ver, tem um monte de gente fazendo isso aí. exatamente. Aquelas as atrizes pornô, elas fizeram, aí deu um sucesso, aí montaram o delas também, sabe que aqueles vídeos que viraliza bastante, pô, ela falou, ah, legal, um Uhum. nicho bom e acaba criando dele assim. Isso é bom por um lado, mas eu tenho medo um pouco dessa bolha assim, até pelo fato de se tornar um dia você falar, ah, eu tenho um podcast, o cara fala, pô, mais um, cara, sabe? E a gente não É, consegue explicar pro pessoal a diferença que tem, né, do tradicional para esse do vídeo agora, né? porque fica uma coisa muito misturada, né? É muito difícil eu acho que de acompanhar, assim, mas o que é vídeo, o que é o YouTube e o podcast é a mesma coisa, sabe? Assim, tem gente que ainda tem essa dúvida, eu acho, assim, que não tem muito costume, né, de consumir esse tipo de conteúdo. Ainda fica essa dúvida. Eu acredito bastante, assim, no que vai ter sempre um futuro promissor no Brasil, porque o brasileiro é um povo que gosta de conversar, né, cara? A gente gosta de ouvir uma conversa. A gente gosta de falar bastante, a gente é muito comunicativo e tal. E eu não tenho, assim, muita esperança na questão business, sabe? Do podcast no Brasil. Não acredito que Sim. vá monetizar mais ou menos igual o YouTube, esse tipo de coisa. Eu não acredito que aconteça, né? Acho que a Eu gente tem acho que que se tem virar do é a nosso Aurelo jeito, né? que chama. Oi? Aurelo. Aquele aplicativo, acho que é Aurelo que chama. Já é É, monetizada. Mas é muito nichada, né? Não é aquela coisa assim de o pessoa abrir em qualquer plataforma e acontecer, né? O ideal seria o Ah, Spotify, por exemplo, que é o aquela mais. específica, né? É. O ideal seria o Spotify, que ele é o mais. O Spotify, Deezer e Apple, por exemplo, que são os Então, mais. na verdade, tem até como monetizar o Anchor, ele monetiza, né? Daí é Mas o seu ele agregador, né? monetiza só com conta americana. Então você precisa ter uma conta nos Estados Unidos e um endereço nos Estados Unidos para monetizar. Aí ele monetiza. Tem toda aquela treta lá que você tem que fazer né? E aí, se eles abrissem isso para o Brasil, por exemplo, eu acho que deveria, porque já que é o segundo maior, assim, de consumidor, aí sim, porque aí a gente conseguiria monetizar tudo que é ouvido em todas as plataformas, né? Porque, por exemplo, o meu agregador é o Anchor. Então, através do Anchor, eu jogo para todas as plataformas. E isso Mas aumentaria muito mais, né? mas ó pra você ver como que é ruim assim, ó, ruim não, como é difícil no Brasil. O Serialcast ele é da Audio AD, da Omni, né? A gente usa o Omni Studio como agregador, mas é da Audio AD. E aí quando a gente passou pra eles lá, os caras tinham um projeto assim, cara, eu acredito demais no True Crime no Brasil e, e vamos criar esse projeto, vamos tentar procurar anunciantes e tal, tipo de coisa. Então você vê que tá bem gatinhando, né? Uhum. E Sim. assim, e tem alguns outros de True Crime que também tá lá. Eu sei que o Bruno tá. Acho que tem mais. Se eu não me engano, o Pátria deve estar. Não sei. Eu sei que tem mais alguns que estão com áudio AD. Mas é um projeto assim, bem gatinhando ainda, sabe? É uma coisa assim, vamos apostar? Vamos apostar, vamos tentar, né? Sim. Então, bom, tomara que o futuro seja melhor nesse sentido, né? Eu acho que o que a gente tem a não reclamar, ressaltar é só a questão dessa parte do business mesmo, porque eu acho que o público que a gente tem assim é o público mais foda, porque é um público bem fiel, né, cara? É muito fiel, é. É do tipo que colocou um episódio, já tá todo mundo lá ouvindo, assim, vai um direto ouvir, ou espera pra, sei lá, pra deixar pro trabalho, mas vai ouvir. Não é assim, acho que eu vou ouvir, tipo, não, eles sempre colocam uma coisa, mesmo se é um caso que eles já conhecem, eles vão e ouvem também.
a nossa versão, igual você falou no vídeo, É. né? No último vídeo. É. Não, então, e o que eu acho que é massa que é o seguinte, que é um público que é fiel ao formato, né? Ao formato Sim, podcast. Não aquela coisa assim, tipo, ah, eu gosto do Criminolic, por exemplo, só. Não. Eles gostam do formato, assim, no caso, do segmento True Crime. Então, é um público que abraça bem legal, assim. Tipo, as pessoas, se você lançar um podcast amanhã, vai ter ouvinte, sabe? Tipo, as pessoas, tipo, ouvem você como se fosse o mais top, por exemplo, assim, não tem essa distinção. Eu acho que isso é muito louco, assim. A gente tem que agradecer bastante ao público brasileiro do True Crime, né? sim, e é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, né? E é um público, eu não sei, eu sinto que quanto mais a gente faz, mais aparece público e mais aparece gente nova. Então, eu sinto que tem essa diferença, por exemplo, do YouTube. A gente tem canais favoritos no YouTube. Sim. E em podcast, acho que não. A gente tem tópicos favoritos, assim. Tem temas favoritos, né? É legal, cara. Carol, tá excelente o bate-papo aqui. A gente ficaria horas, mas nós já batemos aqui 1h30, então Nossa, já? já passa rápido, né? Quando a conversa tá boa, a resenha tá legal. Cara, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu te agradeço por acreditar nesse projeto, que é um quadro novo que eu coloquei no canal do Serialcast, que é essa conversa. E, Imagina, o prazer foi meu. pô, então assim, muito obrigado aí por fazer parte. Esse é o episódio número 2, né? Você vai voltar mais vezes, que tem mais história pra contar aí. É, Pode mas chamar que eu obrigado volto, mesmo. porque como eu tenho história. Legal. Deixa aí as redes sociais e tal, sobre o Criminólogo pra galera que ainda não conhece, passar a conhecer e te seguir também lá no Instagram e nas redes sociais aí. Então, para quem não conhece, o podcast tem o Instagram, que é o @podcriminolic, pod mudo, criminolic. A gente também tem o site, que é o www.criminolic.com, e lá no site tem tudo, assim, que tem indicação de filme, de livro, tem um espaço para dar sugestão, dá para ouvir os episódios direto de lá. Nossa, tem muita coisa. Tem a loja também, tem o link lá para a loja, tem um link para o clube, que é o Catarse do podcast. Tem um jogo que eu fiz, inclusive eu preciso te mandar ainda o link. É um jogo como se fosse um RPG, assim, que eu montei de comemoração do podcast. Então, Caraca, que massa! tem uma explicação, assim, tem todo um. É um assassinato, e são em sete, né? Sete jogadores. E aí eles sentam, tem uma parte que tem que imprimir tudo, e tem lá as pistas, tem uma ficha de cada um que estava lá no lugar do assassinato, e aí eles vão fazendo essa investigação até descobrir quem que é o assassino. Então eu também disponibilizei lá, tá tudo lá, só ir lá e baixar, tudo lá no site. Puta, que massa, cara. Legal esse Ah, lance tem do jogo, coleção né? nova, inclusive. Oi? Coleção nova, inclusive, das estampas de Halloween da loja também. Agora, dia 1º de outubro, vou lançar e vai ficar disponível até dia 31 de outubro, que é uma coleção limitada só de estampas de Halloween. Tem caneca, camiseta, tem moletom, um monte de coisa. Que legal, cara. Legal esse lance empreendedor, né? E é inspirador também pra galera que tá começando, que quer criar uma renda aí com o podcast aí. Tem bastante a aprender com a Carol aí, com os projetos delas aí. Nossa, Legal. mas eu tenho projeto. Nossa, cada dia que eu acordo com uns 10. Que legal, Carol. Mais uma vez, obrigado. O bate-papo muito gostoso aí. Valeu por fazer parte aí do projeto do Resenha Serialcast. E Imagina, eu em que breve você agradeço. volta. Aí a gente também tem que fazer um episódio junto, cara. Eu vou conversar contigo depois pra gente marcar um Ah, collab nossa, aí, sim, é. Vou gravar né? alguma coisa junto. Tô louca pra gravar alguma coisa também junto. Legal, eu E muito adoro receber obrigada pelo convite, participação foi um lá. prazer estar aqui. Fica muito mais dinâmico o episódio quando tem participação, né? Então eu adoro receber a Nossa, galera eu lá. adoro. É isso Uhum, aí. eu adoro gravar junto. Obrigadão, Carol. Obrigado você que ficou assistindo aqui. Eu e a Carol batendo um papo até aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito aí. Deixa o like se vocês curtirem esse bate-papo, né? E a gente se vê aí na próxima resenha aqui no canal Serialcast. Valeu, galera. Bye, bye. Tchau.